A aula pública de hoje discute gênero e política. Neste programa, gravado na UFABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Lidiane Rodrigues. Doutora em História e pós-doutorada em Sociologia pela USP, Lidiane é professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidenta do Brasil. Em 2014, foi reeleita, mas em 2016 sofreu um processo de impeachment. As representações da candidata e da presidenta sofreram modificações entre a campanha de 2010 e o impeachment de 2016. Desde a sua primeira candidatura, Dilma enfrentou uma situação única por conta da condição feminina. Que tipo de discurso ela teve que enfrentar? Que lugar foi a ela reservado? Como a oposição se referia a ela? O fato de o Brasil ter eleito uma mulher para o posto máximo de poder seria sinal de um avanço na superação da simetria entre homens e mulheres? Ou as estruturas da dominação entre os gêneros permaneceram intactas? Sexo, gênero e política. O que a história de Dilma Rousseff nos ensina? Se a gente prestar atenção nas campanhas nas eleições presidenciais da Nova República, a de 2010 ela tem 3 particularidades, pelo menos. É a primeira vez que Luiz Inácio Lula da Silva não está em cena como candidato, né? E isso altera uma certa sequência de jogos aí. É a primeira vez que a gente tem, então, duas mulheres disputando, e uma delas com muitas chances de ganhar a parada, tá certo? E, por fim, os estudos sobre as eleições têm mostrado que assim, é a primeira campanha eleitoral que, efetivamente, internet, no sentido de blog, Facebook, Twitter, enfim, os recursos propriamente virtuais, eles começaram a fazer muita diferença, não é? Eles foram vastamente explorados pelos dois lados. Bom, então, isso para situar um pouco qual é o argumento da aula, né? E o argumento da aula, quer dizer, eu quero chamar a atenção para o que eu estou dizendo, que é a divisão sexual do trabalho. Então, eu fiz um pequeno, não é? Eu tenho apanhado sistemático, mas eu selecionei, digamos, eu fiz um apanhado do trabalho dos homens e do trabalho das mulheres na propaganda política da campanha de 2010. O primeiro episódio, vamos nos lembrar, em junho de 2010, então, por meio do Twitter, certo? A vereadora tucana de São Paulo, Mara Gabrilli, faz a seguinte pergunta: você confiaria seus filhos para Dilma como babá? Né? Isso teve uma certa repercussão, houve respostas e assim por diante. Bom, muito bem. Vale lembrar, essa pergunta ela foi feita um dia após as pessoas tomarem conhecimento de uma pesquisa do IBOP que já indicava a Dilma na frente com mais chances do que o Serra. Não é? Adiante. Então, um outro caso. Quem era a coordenadora da campanha do José Serra? Sonia Francini, mas ela era a coordenadora de campanha na internet. Não é? E na campanha de 2010, algumas pessoas talvez se lembrem, houve uma enxurrada de e-mails falsos, de boatos, de fofocas, de distorção de informações, todas elas lideradas por mulheres e principalmente por esses, digamos, novos recursos, não é, da campanha da propaganda política propriamente dita. Outro caso. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma pessoa chamada Mônica Serra, isto é, a esposa do candidato José Serra, né, ela diz para um homem que argumenta, bom, o Serra não é honesto, o único homem honesto na face da terra foi Jesus Cristo, etc. E aí ela argumenta, Mônica Serra responderia, não é, para esse senhor, dizendo, olha, Dilma é a favor da morte de criancinhas. Bom, na passagem do primeiro para o segundo turno, as análises elas têm uma certa polêmica em torno da pauta do aborto. A gente não há propriamente consenso em dizer
que a entrada da pauta do aborto, tal como foi feita por parte da campanha do PSDB, tenha levado ao segundo turno. Isso não é consensual. Mas, à época, as pessoas tiveram, os agentes viveram essa sensação. Então, o que aconteceu? Fomos para o segundo turno, e, no debate do segundo turno, a certa altura do campeonato, Dilma Rousseff responde para o José Serra num debate. Ela diz assim: e o senhor? O senhor é a favor dessa campanha difamatória que a sua esposa e a sua campanha estão fazendo a meu respeito? Bom, isso foi um outro episódio, um outro momento, em que a questão de gênero e a divisão sexual do trabalho aparece. Como que isso foi explorado dos dois lados? Pelo PT pró-Dilma e pelo PSDB pró-Serra. Então, a campanha do Serra dizia assim: olha, o Serra esteve sempre sereno. Ele mostrou equilíbrio e propostas para melhorar o Brasil. Nervosa e agressiva, Dilma deixou perguntas sem respostas e atacou até a mulher do Serra. Para terminar esse apanhado, tentando mostrar, a posição das mulheres sempre em novas mídias, disseminando coisas que, em geral, no debate público é visto como, bom, mas isso aí é baixo nível, isso aí está rebaixando a discussão. Sempre que esses assuntos propriamente femininos entram, e por meio de boataria, fofoca, etc., é visto como um rebaixamento da discussão pública. E, por fim, ainda com relação a esses apanhados, veja, uma das estratégias que também marcou a campanha de 2010, depois a de 2012 do PSDB, foi o uso de telefonemas para a casa dos eleitores para conseguir votos. Muitos desses telefonemas eram feitos por vozes femininas e abordavam questões relativas ao universo da família, da mãe, da reprodução e assim por diante. O auge de 2010, caso as pessoas não se lembrem, foi às vésperas da votação do segundo turno, quando o José Serra, em Uberlândia, ele solta a seguinte frase: se você é uma menina bonita, você tem que ganhar 15 votos. É muito simples. Você faz a lista dos seus pretendentes e manda um e-mail dizendo que ele vai ter mais chance se ele votar 45. Essa fala do José Serra, de novo, está delimitando uma divisão sexual do trabalho de propaganda política, entendendo que as mulheres devam se valer dos seus atributos sexuais para conseguir votos para ele, e não de argumentos racionais, legítimos, etc. E essa proposta de divisão sexual do trabalho, que veio do próprio candidato em um evento público, de campanha, ela deu origem a uma hashtag que chamava Serra Cafetão. Essa hashtag foi o primeiro lugar nos trends nacionais naquela época e o terceiro lugar entre os mundiais. Bom, se a gente fizer um balanço, então, da divisão sexual do trabalho nessa campanha, a gente pode dizer que as mulheres estão presentes, que elas tomam a palavra, mas sempre a respeito de assuntos do universo feminino, não se pergunta a opinião das mulheres a respeito de guerras, e elas também não se pergunta a opinião das mulheres a respeito de economia, e elas também não dão. Elas assumem papéis de mães, esposas, ex-namoradas, alunas, pretendentes, assim por diante. Elas têm um protagonismo, mas na disseminação de boatos, de fofoca e no rebaixamento do nível da discussão. E elas se inserem em espaços de pouca credibilidade, telefonemas não identificados, corrente de e-mails, vírus, blogs, Facebook, Twitter e assim por diante. Ora, do ponto de vista dos efeitos disso, qual o efeito mais interessante? Elas estão presentes, há uma espécie de delimitação de possíveis papéis que elas vão ocupar, e o efeito mais amplo é o de deslegitimação da palavra da mulher na esfera pública. Porque ela é mantida sempre num âmbito da esfera privada, nos papéis inferiores, rebaixados, e tratando de questões que, digamos, as deslegitimam nesse espaço público. Ora, o meu argumento é que a campanha adversária à candidatura da Dilma Rousseff não podia abrir mão da presença das mulheres. Tratava-se de enfrentar uma oponente mulher que
não pela candidatura, mas pelo modo de se colocar nessa candidatura, desafiava precisamente esses papéis. Mas, se vocês assistirem o debate de segundo turno ao qual eu estou me referindo, vocês vão notar que o que ocorre ali é uma quebra de pacto da Dilma com uma espécie de contrato implícito a respeito do que é a palavra legítima das mulheres. Quer dizer, as mulheres, elas têm a palavra legítima para serem fofoqueiras, para distribuir boatos, para distorcer os fatos, para falar em subterfúgio e no obscuro. E o que a Dilma faz é simplesmente uma quebra de contrato. Ela diz, mas e aí, o que o senhor acha disso que estão fazendo contra mim? Quer dizer, quando ela explicita uma coisa que era para ser mantido embaixo do tapete, tá certo? Eu estou dando um exemplo, mas isso é o princípio geral da conduta da Dilma na tomada de palavra pública. É como se ela explicitasse aquilo que se esperasse que as mulheres mantivessem debaixo do tapete, em casa, escondidinho, porque, afinal, é isso que se espera delas. Agora, a professora Lidiane Rodrigues responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. No dia 9 de novembro, o mundo soube que Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos. Hillary Clinton, que foi sua oponente nessas eleições, é formada em Direito, foi senadora e secretária de Estado e atua desde a juventude em defesa dos direitos das mulheres. Já o futuro presidente e mega empresário Donald Trump nunca exerceu nenhum cargo público, é acusado por mais de 15 mulheres de assédio sexual e, durante a campanha, insultou repetidamente mulheres e outras minorias sociais. Qual foi o impacto do machismo e da misoginia nas eleições dos Estados Unidos, tanto para Hillary Clinton como para Donald Trump? Eu entendo a pergunta como uma oportunidade para fazer algumas ponderações. Veja, primeiro, entre essa dimensão societal da política para a qual eu estou chamando a atenção e o comportamento propriamente eleitoral das pessoas, existem mediações, existem passagens, não é? E do comportamento eleitoral ao resultado das eleições também existem outras passagens, nós teríamos que considerar algumas especificidades do sistema eleitoral norte-americano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é importante assinalar o seguinte, olha, a despeito de tudo que eu disse a respeito da campanha de 2010, a Dilma foi vitoriosa, né? E, no contraponto, a despeito de todo o histrionismo, o absurdo da candidatura do Donald Trump, ele foi vitorioso, né? Então, essa primeira observação, quando a gente trata da dimensão societal e da cultura política, a tradução disso em termos eleitorais, ela não é direta, ela tem que ser mediada por dimensões específicas da esfera política, né? Essa é a primeira observação. E, dentro disso, as análises, bom, todos nós fomos surpreendidos por esse resultado, e eu acho que é preciso pensar também a respeito da nossa surpresa diante desse resultado, né? É evidente que eu estou de acordo com a nossa correspondente quando ela remonta os capitais políticos de um lado e de outro. Quer dizer, é evidente que a Hillary é uma pessoa, independente do gênero e do sexo dela, ela é uma pessoa, digamos, mais preparada, no sentido de que ela tem mais capitais e mais experiência acumulada. Eu não estou discutindo se ela seria melhor. Tá? Estou discutindo que, do ponto de vista da constituição dos capitais, dentro de uma esfera de disputa, ela é, evidentemente, mais preparada. Bom, então, do nosso ponto de vista absolutamente razoável e racional, nós diríamos ela tem tudo para ganhar. Olha, mas não é bem assim que os eleitores pensam. Não é? O que as análises têm mostrado, o que alguns números têm mostrado, é que o eleitor norte-americano, bom, simplificando um pouco o argumento, a gente vai dizer, ele não liga se o presidente é homem ou mulher. Bom, mas eu acho que a coisa é mais sutil. Ele não liga se o presidente é um misógino. Ele não liga se o presidente tem todos esses processos nas costas. Ele não liga, talvez, para os capitais de competência política de quem ele está elegendo. Mas ele se importa com outras dimensões e nós não tínhamos noção do quanto essas dimensões são mais decisivas numa comparação com relação ao que seria a grade de valores, a uma conduta mais ou menos legítima, não é, que se esperaria de um homem público, que são as dimensões da economia, da política e a xenofobia. Não é? Isso eu acho, eu entendo que
naturalmente, a disputa entre um homem e uma mulher pela presidência da República não pode ignorar a dimensão de gênero, porém, isolar essa dimensão para explicar todo o resto não é possível, né? Nas eleições norte-americanas, então, a dimensão econômica e a dimensão dos imigrantes e da xenofobia norte-americana, ela falou muito mais alto. Talvez ela tenha sido mais decisiva na escolha do voto. Não dá para ignorar que os papéis atribuídos aos sexos, né, nessa divisão sexual do trabalho político, eles têm um nexo muito sério com a formação religiosa desses países, não é? Então, certamente, escândalos, voto, papel das mulheres e assim por diante, nos Estados Unidos, ele tem um nexo com a formação protestante do país, ao passo que, no nosso caso, isso é indissociável da nossa formação católica, não é? Dado que essas duas vertentes dentro do cristianismo atribuem papéis muito diferenciados ao corpo da mulher enquanto reprodutora, por assim dizer.